Chegamos ao sétimo episódio do nosso especial de 8 casos criminais que envolveram crianças e adolescentes. No relato anterior, nós falamos sobre o inacreditável rapto da menina Sally Horner, que durou 21 meses. Essa história que inspirou o best-seller Lolita, de autoria do escritor Vladimir Nabokov, e popularizou uma versão erotizada e distorcida dos acontecimentos reais. Pois bem, hoje iremos atender a diversos pedidos que chegaram aqui ao canal para apresentarmos o recente caso da bebê Sofia de Jesus Ocampo, a morte de um anjo. Caso bem triste, viu, galera? Um bebê de 2 aninhos. O que fizeram com essa criança aperta o peito ter que contar essa história aqui, mas que pelo menos ela sirva de lição para que não se repita, pelo menos num futuro próximo aí. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, verifique sua inscrição aí no canal, deixe um comentário para ajudar o Insólito no engajamento aqui. Me marque também lá nas redes sociais, @oinsólito. Vou começar a compartilhar aqui o engajamento nosso, formar uma comunidade da hora do Insólito, combinados? É isso, recados dados, vamos aos fatos. A história da pequena Sofia de 2 anos, que infelizmente não teve um final feliz, seria o enredo de um filme de terror. A Sofia nasceu no Mato Grosso do Sul em 2021. Ela era filha de Stephanie de Jesus da Silva, 24 anos, e Jean Carlos Ocampo, 28 anos. Mas o relacionamento do casal não seguiu em frente. Assim, em pouco tempo, Stephanie e a filha passaram a morar na Vila Nasser, em Campo Grande, na casa de um cara chamado Christian Camposano, de 24 anos, com ele representando a figura de padrasto, e mais 2 outras crianças também moravam no lugar, uma delas filho de Christian, de um relacionamento anterior dele. Durante o dia, enquanto Stephanie saía de casa para trabalhar, era o tal Christian que se ocupava das crianças. Ou não, né? Conforme a doutora Anne Carini, chefe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, em 26 de janeiro de 2023, perto das 17 horas, Sofia deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA da cidade. Contudo, ela já estava sem vida. Apesar de Stephanie informar que a filha havia caído no parquinho, a equipe médica que prestou atendimento à criança verificou que no corpo de Sofia havia muitos hematomas incompatíveis com a versão contada por Stephanie. Os médicos ainda estimaram que ela já estaria morta há 4 horas no mínimo. Mais tarde mencionou-se que ela parou de respirar muito antes, por volta das 10 horas da manhã. Outra coisa que preocupou a equipe da unidade de saúde foi a frieza de Stephanie diante da constatação do óbito da filha. Na verdade, o desespero dela mesmo foi ao saber que a polícia tinha sido chamada. A partir desse ponto, essa história médica passou a ser um caso de polícia. Então o corpo da pequena foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal. O atestado de óbito posteriormente emitido apontou que a causa da morte de Sofia foi um trauma na coluna cervical, que evoluiu para o acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica, ou seja, uma hemorragia interna. Mas os legistas atestaram que os horrores pelos quais a menina passou não se limitaram ao dia do homicídio. A Sofia havia sido espancada e molestada sexualmente algum tempo antes de morrer. As investigações levaram os policiais até a casa da família, onde Christian afirmou que já os esperava. Lá foram recolhidos os computadores, 2 celulares e um pendrive. A responsabilidade pelo crime logo recaiu sobre o homem e sobre a mãe da bebê, quando as mensagens trocadas entre os dois por aplicativos de mensagens provaram que eles estavam criando uma história que explicasse a morte de Sofia, incluindo a versão da queda da menina no parquinho. Christian chegou a dizer que Stephanie poderia falar qualquer coisa ou então contar a verdade às autoridades. Nesse caso, ele iria para a cadeia e preferia se matar. Porém, após serem presos em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e estupro de vulnerável, com Stephanie também respondendo por omissão de socorro, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foram ouvidos. Contudo, nenhum deles explicou a dinâmica do crime. Christian simplesmente ficou ali calado e Stephanie, a mãe, alegou que a bebê estava com a barriga inchada porque havia comido muita maionese. Também jurou que nunca houve um espancamento
e que apenas disciplinava fisicamente a filha. Mas as evidências materiais comprovaram que a realidade era outra. E cabe acrescentar aqui outro falso testemunho. A avó materna da menina, uma professora de 48 anos, disse que Sofia estava mal e vomitando desde cedo, apresentando melhoras depois do almoço. Quando piorou, por volta das 17 horas, a mãe a levou até a unidade de saúde, onde ela chegou já sem vida. Durante a audiência de custódia, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva pelo juiz Carlos Alberto Garcetti. O Christian foi encaminhado para a penitenciária estadual masculina de Gameleira. Stephanie foi transferida para o presídio no interior do estado. Em algum momento, o homem admitiu que corrigia a enteada com socos e tapas, mas que na data da morte não havia batido na menina. A última ação teria ocorrido 3 dias antes. Segundo a delegada Anne Carini, inicialmente foram ouvidas umas 9 pessoas, entre elas o motorista do aplicativo que levou a mulher e a criança para o atendimento emergencial. Ele estranhou o silêncio da bebê, que mesmo na hipótese de estar doentinha, não chorou nem emitiu qualquer som. A investigação levou também em conta a situação vulnerável do filho de Christian, de apenas 4 anos de idade e que poderia igualmente ser vítima de violência doméstica. Assim, o menino prestou um depoimento especial, mas que foi mantido em sigilo. Jean Carlos Ocampo, o pai da menina, procurou a polícia e o conselho tutelar pelo menos 4 vezes antes do crime. De acordo com a Polícia Civil, ele realizou 2 denúncias de maus tratos em 2022 e ambos os inquéritos policiais foram concluídos e encaminhados ao Ministério Público do Estado. O primeiro boletim de ocorrência foi realizado no dia 31 de dezembro de 2021, levando em conta uma conversa com a avó materna. Porém, quando foi intimada a depor, a mulher voltou atrás e mudou a história protegendo a filha Stephanie. Assistentes sociais chegaram a visitá-la e não constataram irregularidades. Na ocasião, foi previsto um exame de corpo de delito, mas o pai não levou a menina para a realização do procedimento. Sofia foi ouvida em depoimento especial, mas não falou nada em relação a ser agredida em casa. Mas, com tão pouca idade, creemos que seria difícil ela relatar o que estava acontecendo. Gente, menos de 2 anos. Falar o quê? Pessoal, vou colocar agora aqui para vocês um trechinho da entrevista que o meu amigo Beto Ribeiro fez com o Jean, o pai da Sofia, juntamente com o seu companheiro Igor, sobre esse exame de corpo de delito. Só pra gente não deixar nenhuma ponta solta aqui, fechado? Obrigado, Beto, por ter cedido essas imagens aí também pra gente. Volto já. Não pediram exame de corpo de delito, nada na menina? Pediram. Solicitaram o exame de corpo de delito, e só que, como era no início, ela dificultava muito o acesso dele pegar a neném. Ainda mais como ela estava machucada, ela não deixava, entendeu? Ela sumia. Ela quem? Machucada. A Stephanie, ela não deixava. Isso, a Stephanie não deixava ele ter um contato com a neném, principalmente quando ela estava machucada. Tanto que quando ela sumia, que ele ficava começava a mandar mensagem e ela não respondia, a gente já ficava preocupado que estava acontecendo alguma coisa, para a gente não ver um novo hematoma ou algo do tipo. Mas esse primeira vez, dia 31 de dezembro de 2021, vocês levam na polícia, pede o exame de corpo de delito, é feito esse exame? Não foi feito. Porque no outro dia a gente já tinha devolvido a Sofia, nós não levamos ela. Como era final de ano, tudo fechado, tipo assim, a gente tinha que devolver a criança, outra que os órgãos estavam fechados. Pois é, abduzidos. Confiram agora mais esse detalhe bizarro do caso. Durante as investigações, foram identificados mais de 30 atendimentos médicos na rede pública de saúde. Supostamente, os funcionários não identificaram sinais de violência, assim nenhuma informação foi passada às autoridades competentes à época. A casa onde Sofia morava foi considerada como insalubre, como mostram as fotos. Muito lixo, garrafas de bebida espalhadas, restos de cigarro, cocô de cachorro no pátio junto com os brinquedos e roupas no varal. Um aspecto de abandono e negligência. Em relação às denúncias feitas pelo pai, o termo circunstanciado de ocorrência foi expedido em março de 2022, mas a audiência demorou 7 meses para ocorrer. Em outubro, Jean Carlos, o pai, não quis dar prosseguimento à denúncia, uma vez que a filha parecia estar bem e que não eram mais visíveis marcas e hematomas.
Em 22 de novembro de 2022, novamente Sofia foi ouvida em um depoimento especial. Contudo, ela apenas respondeu o nome e sua idade. Mesmo com outra solicitação da justiça, não foi realizado o exame de corpo de delito. Jean Carlos mais tarde justificou essa ausência dizendo que Stephanie dificultava muito o acesso e a interação dele com a filha. O pai, quando entrevistado pelo Campo Grande News, ainda acrescentou que nunca foi informado que seria cabível medida protetiva como procedimento padrão em relação a bebê. Um fator extra a ser considerado nesse caso é o fato de Jean Carlos ser atualmente casado com um outro homem, o Igor Andrade, esse mesmo que a gente acabou de ver aí na entrevista. O testemunho de Igor sempre foi dispensado. Ele nunca pôde declarar o que via em relação aos maus tratos que a enteada sofria. Cogita-se que os abusos ocorridos na criança seriam uma maneira de atingir Jean Carlos, uma vingança de Stephanie pela orientação sexual do ex-companheiro. Conforme esclareceu a doutora Janice Andrade, advogada de Jean Carlos, o Estado teve chances de salvar a vida de Sofia. Foram 3 idas ao conselho, 2 na delegacia e 2 na defensoria, além da CESAL, que poderia ter relatado as agressões. Ela disse também que é patente o preconceito das instituições públicas, como o Conselho Tutelar, e da sociedade em geral, que sempre privilegia os casais heterossexuais e não vê com bons olhos que uma criança seja entregue a 2 homens para ser criada. Lamentável tudo isso, né? Haja vista que tem um monte de casal heterossexual aí que trata filho que nem lixo, né? Claro que não dá pra generalizar, escolher casos, etc. Gente ruim tem em todo lugar, como vocês bem sabem, mas, né, já deu, né? Os caras querem cuidar bem da criança, meu, qual que é o problema? Enfim, pessoal, vamos assistir agora aqui mais um trechinho da entrevista que o Beto fez com o Jean e com o Igor, pra gente ouvir deles sobre essa parte aí homofóbica da história. Eu sinto que ela foi homofóbica conosco, entendeu? Ela não aceitava a Sofia ter a proximidade do Igor. Mas se o Igor fosse uma mulher, você acha que ela agiria da mesma maneira? Eu acho que não. Ela foi bem clara que o problema dela era jamais a Sofia seria criada por 2 homens. Então é homofóbica. Então se ela tem... Sim, ela foi bem clara e ela falava que para todo mundo, quando a família dele acolheu ela, por conta da neném, para não perder proximidade, algo do tipo, ela fez todo aquele papel de se vitimizar, que eu odiava a neném, que ele não fazia questão de estar com a neném, coisas do tipo para nos afastar, entendeu? Para nos afastar. E foi acontecendo situações, ela falava que ela não queria a filha dela ser criada por 2 homens porque eu ou ele, nós judiaríamos da criança e nós abusaríamos da criança. E por consequência, ironia do destino, foi totalmente o oposto. E é que nem assim, em relação também, ela colocou para minha família como se eu tivesse abandonado e não tivesse dado suporte nenhum para ela e para Sofia. Que eu tivesse largado elas passando fome, o tanto que, mesmo eu fazendo, eu tendo os comprovantes de tudo, ela pegava e pedia dinheiro para tio, para tia, para primos, entendeu? Falando que a neném estava sem fralda, que a neném estava sem leite, que a neném estava sem aquilo, sendo que eu pagava além daquilo que era, além daquilo que é estipulado por lei, entendeu? Eu trabalhava em 2 empregos, eu trabalhava todos os dias. Então, assim, um salário praticamente meu, eu deixava para ela. Então, em momento algum, quando eu saí da casa lá, eu deixei ela desamparada. Aí ela se vitimizou para minha família. E minha família é uma família de evangélicos, cristãos conservadores, entendeu? O tanto que eles abraçaram ela e me deixaram meio que de lado, entendeu? Sabe-se que, apesar do definido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Henri Borel, recentemente criada, né, que prevêem que a criança seja afastada de forma imediata da residência nos casos de suspeita de agressão realizada pelos pais ou responsáveis, nada foi feito para amparar a Sofia. O princípio da proteção infantil é o mesmo instituído pela Lei Maria da Penha, que determina primeiro o afastamento do suposto agressor e depois a investigação. Realmente é tudo muito lamentável, né, essa falha aí do poder público. Mais um mau exemplo para a sociedade.
A advogada afirmou que a omissão não foi apenas do Conselho Tutelar, da Delegacia ou da Defensoria Pública, que solicitou uma série de documentos e testemunhas que comprovassem que a criança precisava ser retirada do convívio da mãe, prolongando indefinidamente a permanência de Sofia nas mãos dos seus torturadores e futuros assassinos. Eles queriam ouvir todo mundo, né? Percebe a burocracia? Quer ouvir todo mundo, quer testemunha, mas o Igor, que já era companheiro do pai da Sofia, não podia falar. O cara parece que ia sempre sozinho, né? O Jean parece que ia sempre sozinho prestar lá os depoimentos. É necessário incluir na lista de responsáveis os profissionais da unidade do pronto atendimento, na UPA, médicos e demais envolvidos que nunca relataram os sinais de agressões físicas e sexuais que a criança apresentava. Aparentemente, eles fizeram apenas o próprio trabalho, não se envolvendo nos problemas domésticos da família da paciente agredida, mesmo que ela tivesse apenas 2 anos e não pudesse se defender sozinha. Gente, só para vocês terem uma ideia de como foi todo esse processo aí de negligência que se dá ali nas entrelinhas, em entrevista à advogada Janice, eu vi ela falar que ela estava presente junto com o Jean numa das denúncias que ele fez, numa ocasião, na ocasião que a menina estava com a perna quebrada, como a gente acabou de ver aí no texto. Ela falou que a escrivã entrou, tinha alguém lá lavrando um BO, e ela chegou e falou assim, o pai daquela menina que já teve aqui denúncia de maus tratos tá aí de novo e ela tá com a perna quebrada. O que eu faço? Eu faço outro BO? Porque já foi feita a denúncia e a pessoa não veio aqui prestar esclarecimento da primeira denúncia de maus tratos. Percebe como parece que tá empurrando com a barriga aqui? Sei que é complicado cravar, né? Fazer juízo de valor aqui, mas... né? Enfim. Pois bem, abduzidos. Crimes consumados e morte atestada, coube agora ao Ministério Público solicitar que o material genético de Christian fosse coletado para exames. Esse laudo comprovaria a autoria dele das violações da criança. Em nota, foi divulgado que tanto o exame necroscópico quanto o exame de DNA foram concluídos e não foi detectado material genético de nenhum indivíduo na genitália da vítima. A equipe do jornal Campo Grande News fez uma cobertura sobre o caso e noticiou detalhes que dão a real dimensão do mau caráter desse estupro, né? Que eu não posso falar, infelizmente, aqui no YouTube. Mas vocês entenderam, vejam só. Após Stephanie sair com a filha já morta, a caminho do posto de saúde, Christian fez uma festa com familiares. Quando a polícia chegou para prendê-lo, após acionamento da unidade de saúde que atestou o óbito, a farra ainda corria solta na casa. Aí, aquelas pessoas que o cara vai ficar detido lá, né, pra se recuperar. Venhamos e convenhamos, né? Um cara que comete isso contra uma criança, um bebê de 2 anos, dá uma festa depois, é porque não tem sentimento nenhum, né? Psicopatia total, não tem salvação. No aplicativo de mensagens do celular de Christian, as mensagens com a mulher foram apagadas por ele antes da polícia chegar. As conversas foram recuperadas do celular da Stephanie. Os vizinhos testemunharam que 3 das crianças e o cachorro da casa choravam dia e noite. Inclusive o animal permaneceu preso no quintal sem o alimento e água depois da batida policial. Era comum a realização de festas madrugada fora, com música alta, muita bebida e drogas. E durante o dia, o homem deixava as crianças trancadas, muito provavelmente ali se recuperando, né, da ressaca. E o choro dos pequenos era ouvido pelos vizinhos mais próximos. Que situação triste, né? A avó paterna, vez ou outra, pegava a neta para ficar com ela. Tanto o pai biológico quanto a mãe dele tentavam obter a guarda legal da menina. O casal de assassinos já havia respondido à justiça por maus tratos e morte de um cachorro quando moravam em outra casa no Jardim Colúmbia. Na cerimônia de sepultamento da pequena Sofia, o pai de Stephanie e avô da Sofia declarou à imprensa que ele perdeu no mesmo dia a filha e a neta, uma vez que não poderia mais considerar a moça como uma filha depois do que ela foi capaz de fazer. O homem de 45 anos, visivelmente abalado, disse que ao passar a mão na netinha deitada no caixão, foi possível sentir os ossos fraturados. Meu Deus do céu. Fato consumado e nada podendo ser feito em benefício da pequena vítima, o Corregedor Nacional, ministro Luiz Felipe Salomão, enviou ofício à 10ª e à 11ª Vara dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul, solicitando explicações sobre o crime. A data do julgamento ainda não foi divulgada. E, infelizmente, abduzidos, essa história, se vocês bem se recordam, é semelhante
a da pequena Maria Sofia Flora, que ocorreu em 2022, só nos mostram uma coisa, meus queridos: o nosso silêncio, pessoal ou profissional, pode matar tanto quanto a mão do agressor. Exatamente isso. Pessoal ou profissional. E quando olhamos mais de perto para o Estado, que nesse caso deveria ter cumprido o seu papel, especificamente a coisa fica mais revoltante. É complicado tocar nesse assunto, mas a gente paga imposto diariamente para tudo que é lado. O que recebe de volta? Mais e mais burocracia. Como pode acontecer isso depois de tantas evidências? É realmente um horror, né? Claro que não dá para generalizar, é sempre bom deixar isso pautado aqui, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas eu acredito que o pessoal lá do Mato Grosso do Sul deve estar especialmente envergonhado e indignado com todo esse trabalho, ou a falta do trabalho que foi feito ali pelos seus, representantes. Espero pelo menos que esse crime sirva de alerta, que não existam mais casos iguais aos da Sofia. A memória, infelizmente, é curta, mas fica aí o alerta para que não se repita. O 8º e último episódio dessa playlist, onde trouxemos casos criminais relacionados a crianças e adolescentes, vamos recuperar a história de Siobhan Pennington, um caso que abriu uma nova fronteira dentro do universo de True Crime, o virtual. Uma terra de ninguém, onde um pedófilo sujo pode se parecer com um inocente rapaz e... Bom, vocês já sabem, né? Essa história vai ficar para o próximo capítulo. E as reflexões que ela provoca, vocês podem conferir também no próximo episódio. Agradeço imensamente sua companhia. Se puder, compartilhe o nosso conteúdo. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.